O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mesmo sentado, eu convido você a tocar o seu coração neste momento. Na nossa comunidade, Missão Sede Santos, nós sempre procuramos começar as nossas pregações pedindo o Espírito Santo. Então erga seus braços e diga assim comigo: vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, Por meio da poderosa intercessão por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa vossa amadíssima esposa e nossa mãe. e nossa mãe. Cantemos. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Vamos aplaudir o Espírito Santo. Foi construída uma primeira tenda, chamada o Santo. E através da segunda cortina havia outra tenda, chamada o Santo dos Santos. Amados irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje, ela nos fala das tendas do Antigo Testamento, do Antigo Israel. A primeira tenda se chamava o Santo. A segunda tenda se chamava o Santo dos Santos. E quando eu rezava a partir desta palavra, para trazer a pregação nesta tarde, nesta Eucaristia, dentro do encontro Maria Passa à Frente, caiu em minhas mãos uma palavra do Papa Emérito Bento XVI, que ele escreveu enquanto ainda teólogo Ratzinger, num livro chamado Maria, a Primeira Igreja. Veja que bonito, Maria é a primeira igreja do nosso Deus. E veja o que o Papa nos ensina: Deus não está ligado a pedras, mas liga-se a pessoas vivas. O sim de Maria abre-lhe espaço para Deus erguer a sua tenda no meio de nós. Irmãos, o sim de Maria, aquele sim que ela deu ao arcanjo Gabriel quando por ele foi visitada,
quando o arcanjo disse para ela que por obra e por ação do Espírito Santo ela conceberia o Salvador, e ela então disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Este sim de Maria abriu espaço para Deus agir na história da humanidade. O sim de Maria abriu espaço para Deus agir na sua história. Mas eu quero dizer para você também, o seu sim a Deus abre espaço para Deus agir na sua história. Quando você diz, como Maria: sim, Senhor, eu aceito a sua vontade, eu aceito o seu querer, você está abrindo espaço para Ele agir. Quando você diz: não quero, não aceito, não tomo posse, não preciso, você está fechando a porta do seu coração para Deus não agir. A decisão é sua, de dar sim ou não. Mas é claro que nesta tarde, Deus está esperando o seu sim. Diga para quem está do seu lado: Deus está esperando o seu sim. São Bernardo, ele ensina que quando o arcanjo deu a notícia para Maria que ela seria mãe, o céu inteiro silenciou para ouvir o sim de Maria. E quando ela disse o sim, o céu fez festa. Hoje não é diferente. Hoje o céu está silenciando para ouvir o seu sim. E o céu também já está fazendo festa, porque você está dando o seu sim a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Vamos aplaudir o nosso sim. Aproveito para dar também um testemunho pessoal do meu sim a Deus. Veja como são os caminhos de Deus e como Ele age em nossa história quando somos realmente capazes de dizer o sim, mesmo com as nossas limitações, mesmo com os nossos pecados. Quando somos capazes de dizer o nosso sim, Ele age. Veja como Deus agiu e também como Maria passou à frente da minha vida e do meu ministério sacerdotal. Logo muito cedo, eu tive a graça da experiência do batismo no Espírito. Desde muito novo, desde pequeno, eu fui mergulhado nesta corrente de graças que é a renovação carismática católica. Pois bem, fiz toda a minha formação na comunidade Missão Sede Santos. Toda a minha formação de filosofia, de teologia, na comunidade e também nas missões, junto com o Padre Marlon. Nas missões, junto com o Padre Marlon, por todo o Brasil. Nós tivemos a graça de ir em muitos lugares, viajar, pregando, anunciando a palavra. Hoje, por conta das exigências do ministério, não temos tanto mais esta oportunidade. Porém, veja o que Deus fez na minha vida. Fiz então toda a minha formação na comunidade, no carisma da comunidade Missão Sede Santos, que é evangelizar pela santidade de vida. E eu tive a graça, veja, a graça, o privilégio de receber as ordens sacras, os ministérios, o ministério sacerdotal em datas especiais, em datas marianas. Veja, não fui eu que escolhi estas datas,
mas foi a igreja, foi Maria, o próprio Deus, que marcou no seu coração estas datas. E eu percebi na escolha das datas, que não foram minhas, mas da igreja, do bispo, as mãos de Nossa Senhora, ela passando à frente. Veja que interessante, no dia 12 de dezembro de 2011, eu fui ordenado diácono da Santa Igreja de Deus. E 12 de dezembro, que dá até esta, dia de Nossa Senhora Guadalupe, padroeira da América Latina. Amém? Então, no dia 12 de dezembro, dia de Nossa Senhora de Guadalupe, diácono, glória a Deus. Depois, alguns meses de serviço pelo diaconado, fui ordenado então padre, na véspera de Nossa Senhora de Fátima, dia 12 de maio de 2012. 12 de maio de 2012, sacerdote. E celebrei a primeira missa. A primeira vez que eu subi ao altar foi num dia 13 de maio. No dia próximo, no dia seguinte, 13 de maio, um domingo, festa de Nossa Senhora de Fátima. Sem dúvida alguma, Maria passou à frente da minha vida e do meu ministério. Amém. Tenho certeza que no dia que eu subi ao altar para celebrar a primeira missa, ela já estava ali me esperando, porque ela é a mulher da Eucaristia, a mãe da igreja, a mãe dos sacerdotes, e o meu sacerdócio foi gerado no coração de Maria para viver no coração da igreja. Não podia escolher outro lema. Meu lema, eu tinha outros na época que eu ia pegar para colocar como lema, mas as datas foram tão significativas e a presença de Maria tão forte que eu fui chamado e senti realmente essa atração por escolher o mesmo lema de São João Paulo II, aquilo que ensinou São Luís Maria Grignon: totus tus ego sum, sou todo teu, ó Maria, porque eu creio que a melhor maneira de ser inteiramente de Jesus é sendo inteiramente de Maria. Quanto mais eu sou de Maria, mais eu sou de Jesus. Quanto mais eu sou de Maria, mais eu sou da igreja, mais eu sou do povo de Deus. Quanto mais eu sou de Maria, mais eu sou capaz de me desapegar do mundo, de coisas, até mesmo de pessoas. Quanto mais eu sou de Maria, mais o meu coração é livre para amar a Deus. Amém, irmãos? Viva Nossa Senhora, viva Jesus! Abra suas mãos e diga comigo: sou todo teu, ó Maria, para ser inteiramente de Jesus. Mais uma vez, sou todo teu, ó Maria, para ser inteiramente de Jesus. Irmãos, Maria, vai dizer então o Papa, que ela torna-se para Deus a tenda, a igreja, a morada de Deus por excelência. E assim é o início da Santa Igreja, que por seu lado é a antecipação da Nova Jerusalém, em que já não há templo, porque o próprio Deus nela habita. Então, a partir destas palavras do grande teólogo Bento XVI, eu fui perceber então que Maria é esta tenda que nos traz a presença de Deus. Uma tenda que tem algumas características muito especiais. Maria não é uma tenda qualquer.
Maria não é mais uma tenda, mas ela é a tenda de Deus. Diga para quem está do seu lado: Maria é a tenda de Deus. E com ela, nesta tarde, nós queremos aprender a ser tenda de Deus. É claro que pelo batismo, quem é batizado aqui levanta a mão, amém? Pelo batismo, nós já nos tornamos tendas de Deus. A pergunta é: será que eu estou vivendo como tenda de Deus? Não basta apenas dizer, eu sou batizado. É preciso viver como batizado. Não basta apenas dizer, eu sou tenda de Deus, Deus mora em mim. Eu preciso viver e caminhar como tenda de Deus, de tal maneira que as pessoas, ao chegarem próximas de mim, elas possam sentir a presença de Deus. Foi a experiência de Isabel com Maria. Quando Maria chegou na casa de Isabel e fez a tradicional saudação judaica, Shalom, a palavra vai nos dizer que a criança que estava no ventre de Isabel, João Batista, estremeceu de alegria, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Que bonito, meus irmãos. Maria, a tenda de Deus, levou a presença de Deus até a casa de sua prima Isabel, e Isabel foi fortemente batizada no Espírito, ela e, é claro, também o profeta João Batista. Irmãos, que tipo de tenda então Maria é? Eu diria 4 tipos. Maria é, primeiramente, a tenda do serviço. Maria é, depois, a tenda da obediência. Terceira, Maria é a tenda do louvor. E por fim, a tenda da fé. Traz a mão ao seu coração e diga assim comigo: Senhor, que o meu coração também seja tenda do serviço, da obediência, do louvor e da fé. Amém. Maria, passa à frente do meu coração, que é tenda de Deus. Amém. Primeiro tipo, Maria como tenda do serviço. Ela que foi coroada no céu como rainha, colocou-se na terra como serva. Quando ela recebe a notícia que seria mãe, e mãe de Deus, por obra e por ação do Espírito Santo, é claro que naquele momento, inicialmente sentiu medo. Ela não entendeu tudo. Ela não conseguiu contemplar todo o desdobramento dos planos de Deus. Mas conosco também não é diferente. Muitas vezes, quando Deus nos pede algo, na hora nós não entendemos o que Ele está nos pedindo. Na hora nós não sabemos o que vai acontecer conosco, se nós dissermos sim. Mas, quando temos a coragem de dar o primeiro passo, como Maria fez, Deus vai agindo e vai realizando em nós maravilhas. Pois bem, naquele momento em que ela recebe o anúncio, ela se coloca como serva. Ela diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Maria nos ensina a vivermos como tenda do serviço. Irmãos, existe cura
cura profunda no serviço a Deus e aos irmãos. Quando eu tenho a coragem de me colocar à disposição de Deus e dos irmãos, Deus age na minha vida. Quando eu tenho a coragem de sair do meu comodismo e participar da comunidade, Deus opera na minha história. Quando eu tenho a coragem de ser servo, lá na minha comunidade, no meu grupo de oração, na minha paróquia, Deus começa a trabalhar na minha história. Nós conhecemos inúmeros testemunhos de pessoas que começaram a trabalhar para Deus, começaram a servir na igreja, e antes de começar a servir, estavam depressivas, passando por enfermidades emocionais, até com doenças físicas, e começaram a servir, e a cura foi acontecendo, porque Deus nos cura no serviço, e Deus nos chama para trabalharmos para Ele, como chamou Maria. Para quê? Por quê? Você sabe por que Deus nos chama para trabalhar para Ele? Por um único motivo: para deixarmos de dar trabalho para Ele. Quando você trabalha para Deus, você não tem tempo para gastar com o pecado. Quando você se gasta nas coisas de Deus, quando você consome a sua energia interior e física no serviço a Deus, não sobra energia para o pecado. É por isso que Deus nos chama, e nos chama todos os dias para trabalhar para Ele. E quando trabalhamos para Ele, Ele trabalha em nossa história. Sem dúvida alguma, Maria, a partir daquele momento em que ela disse sim, que ela se colocou como serva, Deus foi trabalhando no coração de Maria. Deus foi realizando uma bela obra, uma obra de amor e de misericórdia no coração e na história de Maria. Talvez então você pensasse que você só iria alcançar a cura participando de encontros de cura. Não somente. Talvez você tinha na sua cabeça esta ideia: se eu participar de um encontro de libertação, de um aprofundamento de milagres, eu vou alcançar a graça. Não é apenas assim. Você vai alcançar a graça sim nestes momentos, mas também e principalmente servindo a Deus no seu dia a dia, colocando-se como tenda do serviço. Assim Deus agirá na sua história. Amém? Vamos aplaudir o nosso Deus. Maria é a tenda da obediência. Duas palavras das Sagradas Escrituras nos apontam esta realidade. Veja, inicialmente, lá nas bodas de Caná, quando Maria percebe a ausência do vinho, e que se o vinho acabasse, a festa também teria que acabar, porque o vinho era o símbolo da alegria, do contentamento, do júbilo, da festa. Então, acabando o vinho, acabava a festa. Maria, ela se torna ali tenda da obediência, quando ela diz aos serventes: fazei tudo o que o meu filho vos disser. Maria não nos diz: façam tudo o que eu disser, mas ela diz: fazei tudo o que o meu filho vos disser. Maria, ela nos aponta para a obediência a Jesus. E o que é obedecer a Jesus? Obedecer a Deus é dar ouvidos à voz de Deus, é dar ouvido às direções do Espírito para cada um de nós. E ainda nós vemos também Maria na Anunciação colocando-se também de maneira obediente na presença de Deus, quando ela diz: faça-se em mim
segundo a tua palavra, segundo a tua vontade. O catecismo da igreja, quando nos fala do terceiro pedido do Pai Nosso, que é justamente: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Vamos dizer juntos? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pode ser mais forte. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Quando então a igreja comenta este pedido do Pai Nosso no catecismo, ela vai dizer que é por meio da oração que descobrimos a vontade de Deus e obtemos força para perseverar na vontade de Deus. Tem muita gente que diz e nos pergunta: Padre, eu gostaria de saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. O que Deus quer de mim? Qual é a direção de Deus para a minha caminhada? A igreja então está nos ensinando: é por meio da oração que você vai descobrir qual é a vontade de Deus para a sua vida. É com o terço na mão, com o joelho no chão, é fazendo a novena Maria Passa à Frente, é rezando o ofício da Imaculada, é adorando o Santíssimo Sacramento, é participando da Santa Missa, que você vai descobrir o que Deus quer de você. Mas Padre, eu não escuto Deus falando. Para escutar a Deus é preciso silenciar, porque Deus só fala quando a gente se cala. Tem gente que não escuta Deus porque não para de falar. Tem gente que não sabe o que Deus quer porque não silencia o coração. Tem gente que está perdido no caminho porque não é capaz de dizer: fala, Senhor, que o teu servo te escuta. Devemos nos lembrar, e quando nós olhamos para a vida de Maria, nós vemos isto, que oração não é um monólogo, ou seja, só falar e pronto. Não, oração é diálogo. Que bonito. Eu falo, sim, eu peço, eu clamo, eu louvo, eu agradeço, eu choro, mas eu também silencio para ouvir a voz de Deus. Como Maria, toda vez que eu me calo, Deus me fala e eu me torno tenda da obediência. O Papa Emérito Bento XVI diz também que a obediência nos torna verdadeiramente livres. Veja, o pecado entrou no mundo pela desobediência de Eva. A desobediência de Eva fez com que o pecado entrasse na história. Pois bem, a obediência de Maria, Ave Maria, o contrário de Eva, trouxe para nós a salvação, que é Cristo Jesus. A sua obediência a Deus pode levar também a salvação à sua família, aos seus irmãos, aos seus amigos. Amém? Segura na mão da pessoa que está do seu lado e diga assim: seja uma tenda da obediência. Sempre, em todos os lugares, tenda da obediência. A terceira tenda é a tenda do louvor. O louvor é algo muito caro à nossa espiritualidade carismática. Mas temos que constatar que muitos de nós estamos confundindo louvor com música. Música também pode ser louvor, mas louvor não é apenas música, não é apenas cantar. O louvor, vai dizer o Papa, é e deve ser um estilo de vida. O louvor deve ser esta atitude de olhar sempre para Deus. Diante das dificuldades que nós enfrentamos, não ficar olhando para os problemas, não ficar olhando para as muralhas, para os gigantes, porque se você fica olhando para essas coisas, você cai. Mas diante das dificuldades, diante dos gigantes, diante das muralhas,
olhar para Deus. Tem uma música que a gente sempre canta na Canção Nova: olhar somente a Ti, Senhor, e não olhar atrás, seguir Teu caminhar, seguir sem vacilar. Louvar é isto, é ter o olhar fixo em Jesus e não olhar atrás. Com certeza, Maria, diante de tanto sofrimento e dor que ela enfrentou, as dores de Maria foram na alma, no coração. Muitas vezes ela foi sim tentada em olhar para trás, em querer voltar atrás da sua escolha, do seu sim, mas não. Ela prosseguiu até o fim, olhando para Deus. Talvez hoje você estava pensando em desistir, em voltar atrás, em abandonar tudo, em deixar a sua fé. Mas eu sei que o Senhor agora está me usando para dizer para você que está aqui e em casa: não volte atrás, olhe para Jesus, e no fim da jornada você verá que valeu a pena ter olhado para Jesus. Não olhe atrás, não olhe para os problemas, sim, olhe para Jesus. Isto é ser tenda do louvor como Maria. Em Lucas 1:47, ela, ali na presença de Isabel, ela canta um belíssimo louvor a Deus, que nós chamamos de Magnífica. Eu quero ler apenas as primeiras palavras, aonde Maria nos diz assim: a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Erga seus braços e diga comigo: a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Este é o louvor de Maria, é o louvor da igreja, é o nosso louvor. E nós ensinamos na espiritualidade carismática que o louvor cura, o louvor liberta, porque quando eu louvo, eu tiro o meu olhar dos meus problemas e coloco o meu olhar naquele que é a solução dos meus problemas, Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, irmãos? Monsenhor Jonas Abib ensina: diga-me quanto louvas, que eu te digo quanto liberto és. Quanto mais eu louvo, mais eu faço a experiência da libertação na minha vida. Por fim, Maria é a tenda da fé. Ela recebeu um elogio de sua prima Isabel, quando ela foi visitar Isabel. Isabel disse: bem-aventurada é aquela que acreditou. Bem-aventurada é aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. E depois ainda, nós vemos aos pés da cruz Maria de pé. Por quê? Porque ela tinha fé. Eu insisto com você, só fica de pé aquele que faz a experiência da fé, como Maria fez. Irmãos, lá em Caná, João capítulo 2, Maria acreditou que Jesus poderia naquele momento realizar o milagre. E veja que ela ainda ouviu de Jesus estas palavras: mulher, ainda não chegou a minha hora. Mas mesmo assim, Maria acreditou. E porque acreditou, ela apressou a hora de Deus em favor daqueles que estavam na festa. Hoje Maria também está apressando a hora de Deus para mim e para você. E pela intercessão dela, nós vamos provar o vinho que desce das adegas celestiais, que é o Espírito Santo. O vinho melhor nós vamos provar agora,
ficando de pé e formando agora aqui no Santuário da Misericórdia tendas de oração. O Padre Marlon vai rezar agora conosco. Formemos agora, irmãos, pequenas tendas de oração de no máximo 3 pessoas. Tendas de oração, de serviço, de obediência, de louvor e de fé. E Maria vai estar presente em cada tenda de oração, nos ajudando a rezar. Pode sair do lugar, isso. Formemos tendas, pode sair do lugar. Os bancos não facilitam as tendas, então nós temos que vir para os corredores do Santuário do Pai das Misericórdias, que torna-se agora tenda de oração para todos nós. Isso, todo mundo vindo para o corredor, isso. Dá as mãos, pode se abraçar, pode se ajuntar realmente em oração. Que ninguém fique indiferente a esta dinâmica de oração que nós vamos viver agora, pedindo a Mãe, pedindo a Jesus, pedindo ao Espírito Santo que Ele se manifeste no meio de nós. Vai orando no Espírito, vai orando com as suas palavras. Oremos, irmãos, uns pelos outros neste momento de graça. Maria Santíssima, Maria querida, nossa mãe, a Senhora tenda viva de Deus, primeira igreja do Senhor, patrocina, ó Mãe, um novo batismo no Espírito para cada um de nós. Mãe querida, o Padre Gustavo nos lembrou as palavras do Papa Emérito Bento XVI. Então, ó Mãe, com a Senhora e de mãos dadas com a Senhora, a primeira coordenadora de grupo de oração, que lindo, lá no cenáculo de Jerusalém, a primeira, a mulher cheia do Espírito, aquela que foi a madrinha de batismo no Espírito dos apóstolos. Nós te pedimos, ó Mãe, por favor, passa à frente da vida que viemos buscar aqui na Canção Nova, estando aqui ou pelos meios de comunicação. Sim, ó Mãe, faz de nós tenda do serviço, da obediência, do louvor. Faz de nós tenda da fé. Meu irmão, minha irmã, ore com poder, ore com parresia, solte sua voz. Deseje você e deseje para o seu irmão essa graça do batismo no Espírito, que é um reavivar do batismo sacramental. Shinderia labara lamana bababababababa. Oi, adorarei, adorará. Cremenia siricandara la manala yerere, onara la bara la balala, xindiriria la 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 la. Maria Santíssima, Senhora da Conceição Aparecida, estamos num ano muito especial, jubileu de ouro da renovação carismática católica, 50 anos do batismo no Espírito, nestes moldes em que estamos vivendo, Canção Nova, Missão Sede Santos e tantas realidades carismáticas por este mundo. Maria, além de ser jubileu de ouro da visita forte do teu esposo místico Espírito Santo, é teu ano, ó Mãe, é teu ano na Igreja do Brasil. Os bispos proclamaram que o ano é da Senhora. 300 anos que o Pai nos deu a Senhora por Mãe do Brasil. 100 anos que a Senhora visitou Portugal em Fátima. Mãe querida, por favor, faz de nós uma tenda viva. Faz de nós uma tenda afogueada
e que leve com paixão, com alegria, com santidade, o teu Filho Jesus, por onde formos. Maria, nós clamamos pela intercessão da Senhora, um batismo. Sim, precisamos de um batismo de serviço, um batismo de obediência, um batismo de louvor, um batismo de fé. Mãe, estamos pedindo à Senhora, porque quando pedimos à Senhora, teu Filho e Senhor nosso, Jesus, atende. Passa à frente, ó Mãe, pede pelo nosso batismo no Espírito, por uma vida nova, para que sejamos tenda de Deus na igreja, tenda material, construída pelos homens, mas sejamos tenda, construídos que fomos pelas mãos divinas, igreja, pedra viva, por onde quer que andemos, levando Jesus a cada pessoa a Jesus, na força do Santo Espírito de Deus. Vinde Espírito Santo, vinde. Por meio da poderosa intercessão. Por meio da poderosa intercessão. Do Imaculado Coração de Maria. Vossa amadíssima esposa. Para terminar, vinde. Vinde Espírito Santo, vinde. Por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. E um grande aplauso para Maria Santíssima, a tenda de Deus. CançãoNovaPlay.com. Assine já!